Olá, tudo bem com vocês? Hoje é o 4º episódio do nosso Empodera Cast, direto do Boulevard Shopping. Hoje eu estou recebendo aqui a Carol Braga, que é da Culturadoria. Eu já amei esse nome, amei. Quero só te contar, Carol, que o Empodera Ela é um projeto da ALUS que visa dar visibilidade aos negócios de mulheres empreendedoras, ao trabalho de mulheres empreendedoras. Então a gente está aqui nesse podcast. Hoje é o nosso 4º episódio. Nós já recebemos aqui uma moça que faz antepasto, uma outra que é cabeleireira. Recebemos aqui, vamos receber hoje uma médica. E eu queria muito receber alguém que falasse sobre cultura, que trabalhasse com cultura, que vivesse de cultura, porque é tão difícil, né, Carol, viver de cultura no nosso país. Obrigada, então eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e queria que você contasse um pouquinho sobre você e sobre o Culturadoria. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre esse tema, eu acho que é super importante e é um assunto inesgotável, né? A gente falar sobre empoderamento feminino, falar sobre negócios gerenciados por mulheres, eu acho isso fundamental. Essa é uma trajetória, Márcia, que eu não pensei para mim. Eu gosto de contar que desde criança eu falava que eu ia ser arquiteta. E eu adoro arquitetura mesmo. Eu brincava com a minha prima, a gente desenhava planta, eu desenhava a parte de dentro, ela desenhava a parte de fora. E com isso meu pai foi criando o imaginário dele que eu de fato seria arquiteta, ele é engenheiro. Mas sempre eu gostei de estar perto da arte, de alguma forma. Embora a arte na minha casa não tenha sido uma frequência muito grande. Isso vem da minha avó, que nem é minha avó de sangue, mas eu considero como avó. Ela que sempre me levou ao teatro, me mostrou, ela lia muito, eu achava tão bonito a avó até ler. E aí, quando eu cheguei no 3º ano, na hora de escolher, eu falei com o meu pai, pai, eu não vou fazer mais arquitetura. E é muito louco, porque eu decidi fazer jornalismo, porque o povo fala que gosta de jornalismo, o pessoal gosta de escrever, nunca tive isso. Eu fiz jornalismo porque eu percebi que o jornalismo é que ele ia me colocar perto de pessoas, artistas, pessoas que eu admirava. Maravilhoso. E que poderia conversar com essas pessoas. E tudo isso veio... Você fez uma estratégia. Sem saber, né? Porque eu adorava correr atrás de artista aqui em Belo Horizonte. E aí eu ficava em porta de hotel para pegar autógrafo e tal. E aí o Michael Jackson veio no Brasil, tô falando coisa muito antiga. Eu fui no show do Michael Jackson. E a Glória Maria chegou e entrevistou o Michael Jackson. Eu falei, eu vou fazer jornalismo, porque eu não vou ter que ficar aqui. Aí fui falar pro meu pai, né? Aí ele falou assim, você vai trabalhar pros outros o resto da sua vida. Aí ele me soltou essa num almoço de domingo que eu dei essa informação. E eu falei, se for o que vai me fazer feliz, que seja assim. Então eu imaginei que eu trabalharia para os outros de fato o resto da minha vida. E eu trabalhei e fiz uma carreira que eu me orgulho muito. Comecei trabalhando na Rádio Guarani, depois eu fui para a TV Alterosa, trabalhei na editoria de cultura do Jornal Estado de Minas, tive a honra de trabalhar com o João Paulo Cunha, que foi meu editor e que me ensinou muito. E eu realmente não pensava, de fato, em sair daquele lugar. Estava cômodo para mim, estava legal para mim, eu estava fazendo o que eu adoro, mas eu nunca parei de estudar mais. Eu sempre quis entender de que forma que a tecnologia estava afetando e estava transformando a minha profissão. E aí eu fui fazer mestrado, doutorado em Barcelona e depois eu comecei a dar aula. E quando eu comecei a dar aula, não estava tão legal o momento no jornal, sabe? Eu já estava pensando no jornalismo num outro lugar e eu vi que ali já não estava me cabendo mais. E aí eu decidi pedir demissão para continuar trabalhando para os outros como professora, não mais como jornalista. Mas aí eu pensei assim, meu Deus, eu não consigo ficar sem fazer isso que eu faço. Eu não consigo ficar sem contar para as pessoas o que está acontecendo na cena cultural de Belo Horizonte, de ir ao teatro, de fazer uma crítica de cinema. Sabe, a cultura ela faz parte da minha vida. Aí eu perguntei lá, falei, olha, eu vou pedir demissão, mas vocês deixam eu ter um blog aqui? Claro, pode ter um blog aqui. Como é que vai chamar? Eu falei, não sei como é que vai chamar, não.
E aí um primo meu que falou assim, Carol, inventa um nome, não coloca o seu nome não, que dá que esse negócio cresce, aí as pessoas falam, onde você trabalha? No Carol Braga, não vai pegar bem, inventa um nome. E aí eu pensei que como jornalista e como professora, com esse mundo de excesso de informação que a gente tem, o que a gente precisa fazer é a curadoria. Eu falei, juntei as duas palavras, cultura com curadoria, ninguém tinha pensado nisso antes, e desse neologismo aí surgiu Culturadoria, que cresceu, hoje tem equipe, de fato, e que a gente vive para facilitar a vida das pessoas que buscam entretenimento, principalmente em Belo Horizonte. Então a gente cuida com o maior, assim, a gente cura com o maior cuidado uma agenda cultural. Nossa agenda cultural sai segunda-feira. Então as pessoas que gostam de acompanhar a cultura de Belo Horizonte, o entretenimento segmentado, vai encontrar lá as nossas dicas, eu vou, experimento, enfim. A Culturadoria nasceu assim, em 2016, já tem muito tempo, né? Então você veio antes, assim como o Grupo Amor de Mãe, né, que completou 10 anos no dia 9 de outubro do ano passado, você veio antes desse boom de influenciador, né? Que surgiram aí na pandemia. Total. E as pessoas até me perguntam, às vezes eu recebo propostas para atuar como influenciadora nessa área de cultura e para mim é um pouco estranho, porque a minha raiz é jornalismo. Eu produzo conteúdo, mas eu produzo notícia, né? É um pouco diferente também. Mas eu vim antes e continuo fiel a essa minha raiz, né? Que é o jornalismo. Mas, enfim, falando do Culturadoria, eu acho que ele me trouxe e me colocou num lugar que eu nunca tinha imaginado, que é pensar o que é um negócio. E o que é um negócio liderado por uma mulher que não tem sócio. Nem sócia, nem sócio, nem nada. Então, isso me desafia todos os dias. É o que mais me desafia todos os dias. Carol, você sabe que eu tive 2 sociedades na vida. Eu não tenho sócio hoje no grupo de mães, não tenho sócio na minha agência já, que eu toco aí há 19 anos. Você sabe que eu tive 2 sociedades na vida que serviram para eu entender que eu não tenho perfil para ter sócio. É? Que a errado sou eu. Eu não tenho perfil para ter sócio. Mas por que errada? Porque eu fui mexer com 2 negócios que eu entendo muito. Porque eu sou mãe desde os 18 anos. Então eu sou mãe há mais tempo do que eu não sou, né? Eu tenho mais tempo de vida sendo mãe do que não sendo. Eu brinco nas minhas redes sociais que eu não vivi a maternidade da Maria Fernanda. Eu sobrevivi, né? Porque a minha filha nasceu no dia 1º de agosto, eu entrei na Federal no dia 23 do mesmo agosto para fazer um curso diurno pesadíssimo, que é engenharia. Com um bebê de 22 dias debaixo do braço. Então eu não vivi aquilo, eu sobrevivi. Então quando eu resolvi falar de maternidade, eu tinha uma bagagem muito pesada, né, com a maternidade. E a mesma coisa quando eu fui mexer com a agência, eu já estava desde os 13 anos trabalhando com trade marketing, quando eu resolvi abrir uma agência de trade. Então, as outras sociedades que eu me meti, eu tinha muita dificuldade, assim, de debater um determinado assunto e de dar o meu braço a torcer e de... Enfim, eu percebi que eu não tinha perfil para ter sócio, que eu tinha que conduzir os meus negócios sozinha. E é bom ouvir isso, né, de alguém, porque as mulheres, elas têm muito medo, né? Sim. A gente não foi criada para empreender, a gente não é criado no Brasil para empreender. O que é isso, né? O que é isso? É aquela cultura selitista, né? Que as pessoas têm como se houvesse uma estabilidade. Não existe essa estabilidade que as pessoas pensam que tem no emprego CLT. Você tá empregado hoje, amanhã você não tá, né? Então, assim, fala um pouquinho da sua trajetória enquanto empreendedora. Não, ela é um pouco assim, ela é uma trajetória que, pilotando, né, descobrindo as coisas com o avião no ar, né? Porque eu nunca fiz curso de administração, né? E eu empreendo na área da cultura, que é uma área, assim, que tem mais dificuldade ainda de entender o que é. O que aconteceu comigo? Assim que eu saí do jornal e fui, né, assumir minha carreira como professora full time, eu também comecei a dar uns cursos no Sebrae. Então foi muito importante para eu entender qual que é o vocabulário do empreendedorismo. Muito importante. Eu gosto de dar aula porque, como professora, eu aprendo muito. Então, estar no Sebrae esse período, conversando com outros empreendedores e passando para eles o meu conhecimento de comunicação,
trouxe para mim essa outra visão, esse outro lado. Então, esse vocabulário do empreendedorismo veio com o Sebrae. Mas assim que eu saí do jornal, eu fui para um evento de marketing que tinha em Florianópolis. E assim que eu entrei no evento, vi umas pessoas nos atender e veio uma moça me atender, querendo saber quem eu era e tal. E aí ela fez uma pergunta que ela reverbera em mim até hoje. Que ela me perguntou, o que você vende? E aquela pergunta me ofendeu. Mas todo mundo vende alguma coisa, Carol. Então, pois é, hoje eu sei disso. Mas na hora que ela falou, eu tava saindo do jornal Estado de Minas. Olha que coisa, trajetória tão tradicional. Aí eu falei com ela, não vendo nada não. Porque ninguém paga para ter uma informação curada do Culturadoria, né? Você tem que entender quem é que vai pagar por esse... Que negócio é esse? O que eu vendo de fato? Então, esse exercício, assim, eu sei que eu vendo uma informação cuidadosamente organizada e etc. Mas, para quem que eu vendo? É sempre essas perguntas, assim, o que eu estou vendendo hoje? Né? Então, eu tenho um perfil que eu assusto com as coisas primeiro, depois que eu assusto, eu acalmo e eu vou entender o que está acontecendo. E eu gosto de contar esse caso que essa pergunta me ofendeu, porque hoje eu sei que eu preciso, inclusive, me debater e enfrentar isso, porque eu preciso vender. Claro. Eu sou uma empreendedora, eu preciso vender. E outra coisa, não é só vender. Carol, tudo que você faz que demanda o seu tempo, você tem que ter alguma forma de monetizar o seu tempo. Sim. Porque tempo é dinheiro. Sim. Você está gastando o seu tempo fazendo uma coisa que você está deixando de fazer outras coisas. Você está deixando de, sei lá, tomar seu vinho, de estar com as pessoas que você gosta, de, enfim, tá indo nos programas culturais para fazer um conteúdo que tá indo para a rede social ser consumido de graça. Mas aquele tempo, ele tem que ser monetizado de alguma forma. Tem. Concorda? Sim, concordo, mas é muito difícil isso. É muito difícil, inclusive as pessoas desafiador. Elas perceberem o valor que isso tem. Né? Quem que vai perceber? Quem que é meu cliente? Né? Isso são todas perguntas que ficam rondando e eu acho que muitas mulheres empreendedoras também têm essa dificuldade de entender qual que é o seu produto em si. Né? Hoje eu penso que o Culturadoria é algo que me orgulha muitíssimo, mas talvez o Culturadoria seja a grande vitrine para as coisas que de fato, num segundo degrau ali, numa segunda etapa, né? Num segundo, a Culturadoria é topo de funil e as outras coisas estão num segundo lugar, que às vezes curso, né? Eu ensino muito, eu adoro dar aula, né? Então eu ensino muito comunicação para pessoas que não têm noção nenhuma de comunicação. E você sabe que essa experiência no Sebrae, eu dou aula, né, de redes sociais para empreendedores gerais. E dava aula em graduação. A graduação eu dei uma pausa, porque não estava me transformando tanto como ensinar como planejar um conteúdo para o Instagram de uma senhora em Almenara. Sabe? Dá quase uma alfabetização digital. Isso é um trabalho, é o que eu vendo, eu sei que eu vendo. Maravilhoso. E que isso me transforma num nível assim, porque a gente vive num mundo totalmente, cada vez mais digital. E sabemos que tem gente que tem muita dificuldade, principalmente quando a gente está falando de empreendedoras no interior de Minas Gerais. Elas sabem que o Instagram é uma grande vitrine para o trabalho delas, mas como fazer? Isso não é pra mim. Claro que é pra você. É pra todo mundo, é de graça. É pra todo mundo. Então, como que você vai... Então, é chegar, ensinar como fazer uma boa foto, como editar um vídeo, sabe? É o que eu faço no Culturadoria, né? Mas eu tô ensinando a senhorinha, ela chama senhorinha mesmo. É uma senhora lá de Almenara. Eu tô contando porque o caso dela me emocionou muito, assim. Eu fui dar um curso de comunicação e redes sociais para uma turma de mulheres lá de Almenara. E foi uma parte do curso online. Depois eu estive lá em Almenara para dar o curso prático, assim, ensinar a filmar, ensinar a editar e tal. E a senhorinha, no final do curso, eu acho que ela ficou tão impactada, ela fez um porta-moedas e me presenteou com esse porta-moedas. Eu achei isso tão... me emocionou tanto, porque você traz o conhecimento, transformei a vida dela e comecei a entender também o que eu vendo. Né? Eu organizo as informações, produzo para quem gosta de cultura e etc. E tenho a minha rede. Mas além disso, aqui tem um conhecimento, aqui tem uma habilidade de como fazer isso. E isso é o meu negócio. Maravilhoso. E me fala uma coisa, Carol. Esse trabalho que você faz
de ensinar essas pessoas que não têm ali, às vezes, a menor noção mesmo de rede social, ele é até um pouco parecido com esse trabalho que a gente faz aqui na loja colaborativa. Porque a gente pega aquelas pessoas que estão acostumadas a vender, Carol, para o círculo de relacionamento delas, você entende? Então, a pequena empreendedora, a microempreendedora, ela está muito linkada, os clientes, né? Estão muito linkados à rede de relacionamento da pessoa. Então, vende ali para a vizinha, para a mãe do coleguinha, para a cunhada na festa de família, para a irmã da igreja. Quando você pega esse produto, que ele já é maravilhoso. Ele não ficou maravilhoso porque ele chegou aqui no shopping, não. Ele já era maravilhoso. E você coloca ele dentro do shopping, você muda o olhar da pessoa sobre o próprio negócio. Sobre si mesma também, né? Entendeu? Ela vê que não é só a conhecida que compra. Que o público aqui, ó, do Boulevard entra aqui e compra o produto dela. Sim. Então você muda o olhar. Você acha que você muda o olhar também da pessoa sobre o negócio dela? Acho. Principalmente quando eu tô falando de comunicação, né? E assim, às vezes é o básico de comunicação. Básico. Ano passado, eu tive também a oportunidade de dar um curso para mulheres, às vezes da zona rural de Barão de Cocais. São mulheres que foram impactadas por questão de barragem, que tiveram que sair de casa e aí precisaram empreender e às vezes tinham que vender aquilo e não sabia lidar. Aí eu fui dar um curso basicão de comunicação para elas. E eu lembro de como é que eu vou conversar com essas mulheres e mostrar que isso aqui é para elas também. Aí eu pensei, eu vou começar essa aula de hoje com um telefone sem fio. Aí, sabe aquele início de aula que a gente sai falando assim, eu sou Carol, eu fiz isso, claro. Eu não vou fazer isso. A gente fez uma roda, eu chamei uma delas e contei a minha história para ela no ouvido dela. Eu falei, agora conta a minha história para outra, que chegou no final uma história completamente diferente. Mas serviu para mostrar para elas que a comunicação, ela faz parte da vida de todas as pessoas e que a gente precisa ter conhecimento e saber como passar isso, porque senão entra boi na linha, sabe? E nessa turma também foi muito legal essa transformação. E no final, claro que toda vez que você dá um curso, você não consegue atingir na mesma intensidade todas as pessoas. Mas se tem uma que sai transformada... É isso. Bastou. Bastou pra mim. Mas a gente não vai mudar todas. E assim, é bom dar curso e falar desses temas assim com turmas de mulheres, né? Não sei se é coincidência, mas as minhas experiências recentes, assim, as turmas com mulheres, falando de empoderamento feminino, de mulheres que trabalham com artesanato, etc., são as que mais me transformam, são as que mais me impactam no interesse delas, na forma como elas querem aprender, na forma como elas querem mudar o negócio delas e, no caso, usando a comunicação para isso, sabe? Isso para mim é... Carol, maravilhoso esse trabalho que você está fazendo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cultura. Carol, o que fazem as pessoas que vivem de cultura no Brasil? Por quê, Carol? Eu tenho uma frase que eu falo sempre no meu Instagram, que é o seguinte: eu acho que no Brasil, vivendo essa discrepância social, né? Essa falta de mobilidade social que a gente vive no Brasil, só tem 3 caminhos que levam a pessoa à mobilidade social verdadeira, né? Que é a pessoa nascer num lugar e se encontrar 10, 15 anos depois num lugar completamente diferente. Que é a educação, obviamente, o esporte, né, que faz esse movimento com algumas pessoas, né, e a cultura, a arte. Eu acho. Né? O que fazem as pessoas que vivem de cultura no Brasil hoje, Carol? A cultura se a gente pegar a economia criativa como um todo, não só a cultura, a economia criativa tem dados recentes que mostram que o movimento da economia criativa no Brasil é maior do que a indústria automobilística. Né? Sabia maravilhoso disso? Esse dado, não sabia. Acho que são 3,1, alguma coisa, é maior que a indústria automobilística. Então, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de um setor que envolve cinema, literatura, música, arquitetura, teatro, artesanato, software. A gente está falando tudo que tem a ver com propriedade intelectual. Muitos estão ligados às artes de uma maneira mais direta.
Mas a gente vê que, por exemplo, quando você vai fazer um festival de qualquer coisa, de festival de teatro, festival de cinema e etc., a quantidade de fornecedores que são contratados para fazer aquele evento transforma a economia de uma cidade inteira. Sim, as pessoas não entendem isso. Vamos pegar um case de Minas Gerais. O que era Tiradentes há 30 anos atrás? Nada. Era uma pequena vila. Linda, por sinal, mas era uma pequena vila. O que é Tiradentes hoje? O que roda na economia de Tiradentes hoje? Obrigada, alguém tinha que falar isso. O que roda... Porque a economia de Tiradentes é uma cidade turística, né? Então, a cidade ela depende dos festivais e dos eventos que são realizados lá. Você sabe que uma vez eu falei assim... Você sabe por quê? Falei numa roda de amigos. Você sabe por quê que Lavras Novas não é Tiradentes? O que tem a ver? Por causa do festival de cinema, por causa do festival de gastronomia. Sim. Porque existe um festival de cinema de Tiradentes, não existe um festival de cinema de Lavras Novas. Exatamente. Por que Cabeça de Boi? Eu sou de Itabira. Cabeça de Boi é maravilhoso. É um lugar lindo, lindíssimo. Cachoeiras lindíssimas. Por que Cabeça de Boi não é Tiradentes? Por que Lavras Novas não é Tiradentes? Até por causa da cultura. Até a própria Itabira, assim. A própria Itabira. Eu fui em Itabira ano passado. Da cultura nacional, né? Ano passado eu tive em Itabira, ano retrasado eu comecei a ir no Itabira, e ano passado eu fui em Itabira 4 vezes. Eu fui no festival de música, que teve lá muito legal, fui no festival de teatro também muito legal, e voltei, enfim, eu fui umas 4 vezes lá em Itabira. E aí eu fui conversar com o prefeito falando, gente, tem 20 anos que eu trabalho com jornalismo cultural. Eu nunca vi em Itabira no volume que eu vou a Tiradentes, que eu vou a Ouro Preto. Ou seja, algo está acontecendo aqui, está começando a acontecer. Mas voltando, né, Tiradentes e tal, e a sua pergunta, o que as pessoas fazem, as pessoas que vivem de cultura? Então, tem muita coisa que você pode fazer para quem trabalha com cultura, né? Você citou a Mostra de Cinema Tiradentes. Eu tenho a honra de trabalhar na Mostra de Cinema Tiradentes, fazendo a produção de conteúdo para as redes sociais da Mostra. Eu sou fornecedora da Mostra, entendeu? Então esse olhar nosso, esse olhar do jornalismo, da produção tá ali dentro, que está fomentando e está transformando a economia de uma cidade. Não só esse evento, mas vários outros eventos e de outras cidades. Então, quando a gente fala do que fazem as pessoas que trabalham com cultura, eu acho que pensar só no artista é pensar muito pequeno do que é a cultura brasileira. Né? Então a gente precisa ampliar e entender a importância dessa economia. Você é de Itabira, uma cidade que você viu ao longo da sua vida o trem saindo cheio e voltando vazio. Exatamente. Porque a economia de Minas Gerais é uma economia baseada no extrativismo. E a economia criativa, ela é infinita. Infinita. Você não vai tirar minério de lugar nenhum. As ideias, a criatividade e o que movimenta a cultura, isso não tem fim. E você sabe que o Cobra pintou Drummond, né, num prédio de Itabira, pois eu saí daqui de Belo Horizonte, fui lá em Itabira para filmar a pintura do Cobra, contei, postei, o Cobra me repostou, fiquei muito feliz, obrigada, Cobra, e contei a história de Drummond. Falei, vocês sabiam que Drummond já foi homenageado pela Mangueira no carnaval e ficou em primeiro lugar o carnaval da Mangueira, quando a Mangueira falava de Drummond? Eu era criança e a Mangueira falou de Drummond no carnaval. Sempre que eu vou a Itabira, eu mostro o memorial, eu fui lá ver a pintura do Cobra. Então, assim, eu amo cultura, como eu te falei no início, queria muito que tivesse uma pessoa aqui para falar com a gente sobre cultura, porque eu realmente vejo a cultura como um caminho de mudança social, que é tão difícil no Brasil. Eu até agora estou falando da cultura como um vetor de transformação econômica também. Mas não podemos esquecer da importância que a cultura tem na transformação das pessoas. Porque eu acho que cultura traz sensibilidade. E o mundo está precisando de sensibilidade, senão nós vamos virar robôs. Fechou, senão, aliás, os robôs que já estão aí, eles vão engolir a gente. Porque eu acho que é com a cultura que você consegue ter e trabalhar o seu pensamento crítico, você consegue exercitar empatia em situações que às vezes você não quer passar, nem deveria querer passar por ela. Então eu acho que a cultura, ela nos transporta e nos coloca em outros lugares e vai trabalhando a nossa sensibilidade. A gente não eu tô achando que o mundo tá difícil, né? É mais fácil o mundo acabar do que o capitalismo acabar, mas a gente precisa encontrar
caminhos para hackear isso, e eu acredito no poder que a cultura tem. Agora, trabalhando com cultura, eu sei o quanto é difícil, às vezes, você falar isso e as pessoas acham que a cultura não é para elas. Então a gente tem uma grande montanha, uma pedra, né? Você tá, Drummond, uma grande pedra no caminho. A pedra no caminho, né? A pedra de Drummond, nós temos uma pedra no caminho. Para mostrar que é para qualquer pessoa, assim, que às vezes, apesar do Palácio das Artes chamar palácio, tá aberto para qualquer pessoa que quiser entrar. Tem exposições que são gratuitas. Aliás, a gente faz, eu falo, né, a agenda cultural toda semana, e o volume de atrações culturais gratuitas que tem em Belo Horizonte é imenso, né? As pessoas às vezes não vão e não prestam atenção porque elas não querem. Tem preguiça. Aí você chega num outro ponto que eu queria te perguntar. Carol, por que você acha, onde você acha que está a raiz da falta de interesse das pessoas por eventos culturais fantásticos e que às vezes não tem o nome de um grande artista atrás? Você vê assim, vai ter um show da Marília Mendonça, que Deus a tenha, lá na praça do... Não, mas ele lotou, né? Não, isso que eu tô te falando. Aí lota. Porque aí você tem um grande nome do cenário nacional. Por que essa falta de interesse das pessoas pela cultura? Você acha que é uma coisa que é porque não tá trabalhando isso na base? Eu acho que é uma questão de hábito. Sabe? E hábito a gente cria na base, né? Então, assim, ir ao cinema, ir ao circo, ir ao show, conversar sobre, ver um filme e conversar, né, com as crianças e tal. Eu te falei que eu não sou mãe, mas eu sou tia, com muito orgulho. E semana passada, eu tenho uma coluna na CBN, e semana passada os sobrinhos foram comigo na rádio, e eu achei tão bonitinho que aí eles deram uma entrevista na rádio e perguntaram: a sua tia te leva pro teatro? Ela leva no teatro, leva no cinema. Aí o que vocês falam? Depois a gente faz crítica. E é um exercício que eu faço questão de fazer com os meninos mesmo, sabe? A gente termina de ver um filme, a gente conversa. O que você gostou? O que você não gostou? Porque eu acho importante eles criarem esse hábito, saber da importância disso para a vida das pessoas. Na semana que vem vai ter um mágico aí, meu irmão vai levar as minhas 2 sobrinhas no mágico. Mas um mágico no Palácio das Artes, gente, não interessa se é mágico, que for. O fato delas entrarem no Palácio das Artes, para mim já valeu. Tá valendo. É a experiência. A experiência. Porque aí você tá criando um hábito, que eu acho que é isso. Às vezes a gente tem mais um hábito de sair para um boteco, para ir para jogo de futebol, né? Que às vezes é mais caro do que consumir uma cultura. Domingo, a gente não sei quando vai exibir isso aqui, mas dia 7 de abril, que é o dia do jornalista, vai ter show do Geraldo Azevedo de graça na Praça da Liberdade. De graça. Então pode ir, né? Mostrar, contar como é que é. Eu acho que é uma questão de hábito e de que cultura tem uma questão que é um recorte, que é a questão de gosto, né, que sempre vai fazer parte, mas ela existe e tá disponível para todo mundo. Não toda, né? Porque tem coisa que não dá. Tem também uma cultura um pouco elitizada, né? Que não cabe no bolso de todo mundo, mas tem muita coisa gratuita. Que eu acho que aí é o cara que empreende no show business mesmo, sabe? Você falou da Marília Mendonça, mas eu sempre fico muito surpresa, por exemplo, de artistas, cantores tipo Gustavo Lima. Não é o tipo de música que eu escuto, nem é o tipo de música que eu gosto. Mas em termos, analisando a carreira e o que esse mercado sertanejo faz no entretenimento, no showbiz, é imenso. Então, assim, o ingresso do show do cara é caríssimo. E as pessoas dividem não sei quantas vezes e vai. Né? Mas aí se você for por essa linha também, por exemplo, eu não sou fã, eu sou apaixonada, eu tenho um amor platônico pelo Chico Buarque, inclusive largaria família, filho, tudo, pra ir atrás dele. Eu amo Paga o Chico milhões Buarque. pra vir no show do Chico Buarque. E o Chico Buarque, eu preciso contar uma coisa, desculpa, amiga. Eu sou tão louca pelo Chico Buarque que teve uma vez em Belo Horizonte que eu fui em 5 shows seguidos dele. Gastou Ele grana, abriu hein? sexta, sábado e domingo, eu comprei sexta, sábado e domingo. Ele abriu um show extra na segunda, eu fui, ele abriu um show extra na terça, eu fui. Esse caso meu ficou tão famoso que teve um outro show aqui em Belo Horizonte que ele até me recebeu no camarim. Ele falou: olha, tem uma moça aqui que assistiu 5 shows seus seguidos. Não, pra falar com ela que pode entrar. Eu entrei. Eu sou apaixonada pelo Chico Buarque. E é uma cultura um pouco elitizada. Desculpa. Sim, você gastou porque uma você...
abre um show do Chico Buarque de 2 em 2 anos, o ingresso meio-dia, 1h da tarde, tem 2, 3 lá para vender do mais caro, caríssimo. Né? Então eu não tô falando dessa, porque essa realmente, às vezes a pessoa gostaria de ir, não tem condição de ir. Eu tô falando dessa cultura mesmo, do museu, do Palácio da Liberdade, do show do Geraldo Azevedo, que tá acessível para todo mundo. Um dado que saiu essa semana, que o Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte é o museu mais visitado da América Latina. Não sabia, estou muito feliz em ouvir isso, obrigada. Acho que é por causa de, por exemplo, as exposições que a gente teve, a exposição dos Gêmeos no TCDB, Gêmeos, foi maravilhosa, e é gratuito, gente. Então eu acho muito legal o papel que, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil está fazendo em Belo Horizonte de criar esse hábito. Qualquer exposição que está no CCBB, eu quero ir, não posso perder, porque eu sei que é legal. E levar as crianças, né, para elas poderem criar o hábito. Agora eu já quero criar uma coluna do grupo de mães falando de cultura, que eu ainda não tenho. Que eu acho que eu estou fazendo um desserviço para a comunidade, né? A nossa página. Fazer lá ela tem 17 milhões de acessos por mês, né? Em sua maioria mães. A gente precisa começar a falar sobre cultura no grupo de mães. Obrigada por abrir os meus olhos. Precisa. E eu, assim, muitas pessoas às vezes escrevem para a Culturadoria pedindo uma agenda infantil, por favor. Só que às vezes pra gente é difícil fazer separado. A gente faz em alguns meses, outubro, etc, a gente faz. Mas sempre tem atração infantil entre as outras atrações, porque a gente trata da mesma forma, sabe? Tem um espetáculo para criança, ela entra na agenda normal. E agora eu quero falar com você um pouquinho sobre 2 projetos culturais que tem aqui, que eu amo, que é a campanha de popularização do teatro, né? Não sei quem organiza, não sei quem tá por trás, mas parabéns aos envolvidos. E também o Comida de Boteco. O sucesso do Comida de Boteco se dá por quê? Me fala. É boteco. Boteco. É porque o mineiro não tem mar, vai pro bar. Não, você sabe, tem uma outra coisa também. Eu sempre fico observando a diferença de interesse por temas da cultura, né? A gente cobre tudo e gastronomia entra. E gastronomia sempre faz mais sucesso do que qualquer coisa. Todo mundo come, nem todo mundo gosta de teatro, nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo gosta de determinado estilo musical, e todo mundo gosta de comer. Então eu acho que Comida de Boteco é isso, né? Ele vai na raiz, porque o propósito do concurso é você falar sobre como que a cozinha de raiz transforma a vida das pessoas. No caso dos donos dos bares. Né? São muitos cases muito interessantes, assim. E o Comida de Boteco, a gente está falando de empreendedorismo, eu acho muito legal, porque é um evento cultural que nasceu em Belo Horizonte e hoje, não sei se você sabe disso, mas ele é realizado simultaneamente no Brasil inteiro. Não sabia. Em mais de 40 cidades, são mais de 1.100 botecos participantes. Não sabia. Então, você sabe, é um negócio que nasce dentro de uma rádio aqui de BH, que cresce, que se torna muito robusto e que se mantém, né, girando a economia. Maravilhoso. E a campanha de popularização do teatro? A campanha de popularização do teatro, eu adoro o propósito da campanha, que é justamente de popularizar o teatro. Ela nasceu numa época, porque ela está fazendo 45 anos, eu acho. Numa época em que Belo Horizonte, nas férias, não tinha nada, né? O pessoal rachava fora pra praia. Guarapari não tinha nada de carnaval, então a cidade ficava vazia e surgiu essa campanha para, inclusive, movimentar o teatro e tal. Hoje o contexto é completamente diferente, só que eu acho que a campanha não acompanhou essas transformações. Então, é um volume de espetáculos grande, mas muita coisa repetida. Né, que eu acho que a campanha poderia, eu falo isso já tem muito tempo, que a campanha poderia trazer uma certa curadoria ou uma indicação de alguma coisa, mas eu acho o propósito muito nobre, que é isso, você tornar aquilo acessível. Só que, é o que eu falo, ao longo do ano tem coisa de graça, tem coisa que às vezes é mais barato do que a campanha de popularização do teatro. O que a campanha faz é reunir, e que é muito legal isso. Ótimo. Pra gente caminhar aqui pro nosso fechamento, Carol, eu queria te perguntar, eu não posso deixar de te perguntar, quem são as mulheres da cultura que te inspiram? Mulheres da cultura, a gente falou de uma que agora, quer dizer, a gente tá falando de uma que, vou pensar rápido, a Eulália, que criou Comida de Boteco. A Eulália é uma mulher da cultura que me inspira. Raquel Alac, que criou a Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente vai fazer, agora são a 28ª edição.
Raquel Alá, que é uma mulher da cultura eu adoro conversar com a Raquel, eu adoro estar perto da Raquel, adoro ver como que a Raquel, o pensamento da Raquel sobre cultura, ela é uma mulher que me inspira muito, muito, muito. Solanda Steckelberg, que eu não sei nem se eu vou falar o nome da Solanda certo, é outra mulher da cultura que também entende e que transforma vidas por meio da cultura no Brasil inteiro. É uma outra mulher que eu admiro. São muitas. Você vê que eu não falei nenhum artista, né? Nenhuma artista. Eu falei todas empreendedoras. Tô esperando aqui as artistas, você falou todas empreendedoras. Eu falei todas empreendedoras. É. Que curioso, né? Curioso. É. Eu tava esperando aqui uma Amanda Abramovic, uma coisa assim. Tem blog, vou falar da Fernanda Montenegro, vou falar, mas eu quero citar essas mulheres, que são mulheres que construíram a carreira. A Solanda não é daqui, mas Raquel de São João del Rei, a Eulália aqui também, é de Minas Gerais, e a partir daqui elas são os nomes fortíssimos da cultura do Brasil. E são empreendedoras nessa área. Carol, quem quiser ter essa honra, esse prazer de continuar te ouvindo falar, né? Ouvir você falar sobre outros assuntos, onde que as pessoas te encontram? @culturadoria, é o básico. Pode também me procurar no @carolmbraga. Toda terça-feira e toda sexta-feira eu falo ao vivo na Rádio CBN às 11h20 da manhã. E é isso. E estamos aí nas redes. Foi um prazer. Igualmente. Adorei. Obrigada. Obrigada. Gente, até o nosso próximo episódio. Esse Empodera Cast, ele só melhora. Eu não sei quem faz a curadoria desse podcast, mas tá assim, ó, de parabéns. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.